Gabriel, ele foi diagnosticado com autismo aos 3 anos. Então, ele teve atraso na fala. Ele começou a falar algumas palavras aos 5 anos e, assim, formar frases aos 7. Então, na época do diagnóstico, aos 3 anos, ele também começou a desenhar. Tudo começou, na realidade, em uma consulta que a gente foi para o médico, e o médico pediu para ele desenhar, deixou uma folha livre, e ele passou um traço, e o médico disse, desenhe sua família. Então, ele desenhou um traço e desenhou a gente firmado no traço. Eu lembro que o médico disse, ele é muito feliz e seguro, porque está firme no traço. E de lá para cá eu fui começando a perceber que o traço dele tinha alguma coisa diferente. Não era um traço qualquer, não era um tipo, se ele desenhar o Mickey, ele desenha a maneira dele, se ele desenhar o Batman, ele desenha a maneira dele. Então ele tem o personagem dele, tem um traço próprio. E eu comecei a perceber que realmente tinha alguma coisa diferente naquele desenho. Então, assim, como toda criança autista, né, que tem as dificuldades e as crises, então o desenho sempre foi uma terapia para ele. Então o tempo foi passando, com o advento da pandemia, né, que tudo mudou, que a gente ficou todo mundo em casa, né, sem sair. Teve um dia que ele teve uma crise muito grande, e as crises deles realmente são grandes. Então, eu perguntei a ele se ele queria, ele chama toda peça de cima da nossa roupa de roupa, então camiseta, camisa, tudo é roupa. Eu disse, meu filho, você queria uma roupa com seu desenho? Aí ele disse, tinha como? Eu disse, tinha. Na hora da crise a gente tem que prometer tudo, né? E eu fui procurar na fábrica, aí ele acalmou, passou a crise. Eu fui procurar na fábrica e na época eu comecei a criar o Instagram dele. Então, eu fui na fábrica e postei no Instagram a arte dele. Só que foi assim, uma resposta incrível. A gente vendeu mais de 300 camisetas para o Brasil inteiro. Teve gente que pagou mais frete do que o preço da camiseta. E assim, a gente já vendeu canecas, muitas coisas com a arte dele. Aí, pronto, ele foi... Quando eu vi a possibilidade, né, na realidade eu até coloquei uma frase que a necessidade de se comunicar, expressar os seus sentimentos, fez com que a gente descobrisse o artista que tinha dentro de Gabriel. Então, assim, eu sei hoje, para a honra e glória de Deus, que ele tem um norte. Né? Minha vontade mesmo é investir para que um dia que a gente não estiver mais aqui, ele tenha um trabalho, ele seja reconhecido, né? E graças a Deus, assim, é tanto que a gente está aqui hoje, né? Então, só tenho mesmo que agradecer a Deus. Bom, como gesto concreto, dando continuidade a esse trabalho, você não se limitou só à exposição. Vocês, inclusive, dia 10 de outubro, dando continuidade a essa programação, vai ter uma mesa de debate. Qual a importância, Glória, de se discutir abertamente esse tema? Olha, a minha cara já é autismo e adoção, né? Porque, na realidade, todos dois, eles não nasceram da minha barriga, nasceram do meu coração, os meus 2 filhos. E são 2 bandeiras que eu defendo, assim, ardentemente e abertamente, porque elas são a minha realidade. E, infelizmente, essa mesa redonda vai ser muito bacana, porque a gente vê que muitas pessoas ainda escondem os filhos, né? Então, assim, se você esconder seu filho, você vai privá-lo de tudo que ele tiver de oportunidade na vida. Né? E assim, não é necessariamente no desenho, tem os que tocam muito bem, tem os que cantam, tem os que são escritores. Então, assim, a gente tem que pedir a Deus que direcione como levar o nosso filho. Né? E assim, o autismo hoje é um tema bem conhecido. Na realidade, o autismo sempre existiu, mas não tinha diagnóstico. Né? E hoje, graças a Deus, essas crianças têm diagnóstico e a gente aqui é na luta, aqui em Caicó. Eu faço parte do grupo de mães corujas do Seridó. E, inclusive, eu queria aproveitar a oportunidade e dedicar esse momento a Zélia Viana, que é uma mãe de autista que faleceu ontem. E a gente está num momento muito sofrido. Assim, eu só realmente dei continuidade à exposição, porque já estava agendada, ele já estava sabendo. E se ela estivesse aqui, ela seria a primeira a chegar. Então, assim... a gente vive nessa luta e eu sei que Zélia está muito feliz. Então, Zélia, de onde você estiver, receba essa nossa homenagem. Toda essa exposição vai ser dedicada a você. Bom, eu percebendo aqui que apesar dele variar em algumas temáticas, os traços eles são bem próximos, ou seja, ele conseguiu montar um estilo próprio, né? Seja nos santos, nos games e em outras modalidades. Você como mãe que acompanha ele, você acredita que ele tende a expandir isso? Porque assim, a gente percebe que ele tem uma energia criativa muito grande. E assim,
ele tem dificuldade de ir para a escola, né? E ele hoje já sabe que quer fazer uma faculdade de programação de games. Então, eu sei que é isso que ele quer, entendeu? Por isso que eu fico sempre investindo. A gente vai dentro das nossas possibilidades, já nas ferramentas, né? Tipo assim, a gente já tem hoje um PC que ele tem condições de fazer as coisas, mesa digitalizadora, tudo que a gente pode, a gente dá, porque tudo isso é instrumento, na realidade, de trabalho e de terapia para ele, né? As políticas públicas, elas avançaram? Essa discussão ela precisa ser ampliada nos poderes públicos? Com certeza, porque infelizmente, quando a gente vai mesmo para a necessidade, para as pessoas que precisam do SUS, não é nem que ele não esteja disponível, porque a demanda é muito grande. A gente tem aqui o CE, é imensa a fila de pessoas esperando para uma avaliação global, porque só a partir da avaliação global que você consegue começar as terapias. E assim, o autismo ele não é uma doença, é um transtorno do neurodesenvolvimento, mas você vai ser autista para sempre. Então, assim, a criança que entra numa terapia aos 5 anos, ela vai passar o resto da vida na terapia. Então, o que a gente pede é que seja avaliado exatamente isso, que o autismo não passa na infância, né? Pelo contrário, ele vai mudando e as dificuldades vão aparecendo, tipo, até hoje é a nossa fase mais difícil com o Gabriel está sendo a adolescência. Né, porque as crises são muito grandes. E assim, outra coisa muito importante que eu sempre enfatizo, não é simplesmente cuidar da criança autista, é cuidar de quem cuida, porque a gente só oferece o que tem. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu uso medicamento, eu faço terapia. Por quê? Porque como eu vou cuidar do meu filho se eu não estiver bem? E a gente vê que as mães precisam disso. É uma necessidade para as crianças autistas e uma necessidade para as famílias que cuidam também.